Bom, nesse vídeo eu vou te explicar o que é arquitetura de receita e como que de fato você pode utilizar ela no seu negócio em 2026 se você quer faturar alto. O que acontece? A arquitetura de receita é uma metodologia, tá? Do Vale do Silício, então umas primeiras situações que você tem que entender que é uma metodologia do Vale do Silício, tá? Muito utilizado em startup, muito utilizado em empresas de tecnologia, tá? Só que ele é um modelo tão eficiente, mas tão eficiente que hoje, nos dias atuais no Brasil, ele é a única forma de você conseguir garantir o seu resultado, beleza? Então, o que acontece? Eu vou te explicar o que é arquitetura de receita para você saber, tá? Se você não me conhece, se inscreve aqui nesse canal, curte, porque eu tenho certeza que eu vou largar um conteúdo muito denso, muito foda aqui para você. Com certeza você provavelmente é empresário ou trabalha com marketing e vendas, tá? O que acontece, tá? Por muito tempo, tá? Muito tempo, a gente levava em consideração que empresas para venderem através da internet, tá? Utilizarem, na verdade, não venderem através da internet, venderem, tá? Elas tinham uma estrutura básica de funil. O que é essa estrutura básica de funil, tá? É onde eu tenho atração aqui, né? Eu atraio pessoas. Aí da atração aqui, uma grande atração, eu tenho uma qualificação. Aí depois da qualificação lá, eu tenho leads e aí aqui embaixo eu tenho vendas, tá? Só que com o passar do tempo, acabou que começou a ficar muito caro você ter a possibilidade de errar. Porque uma grande falha, tá? Nesse funil tradicional aqui, que muitas pessoas não entenderam é que é o seguinte, você tem muita margem para erro. Por quê? Se a pessoa compra de ti, você basicamente deixou o cliente comprar mais uma vez, etc e tal, comprou ali, tudo certo. Agora, se a pessoa não comprou de ti, também você não fez dinheiro aqui, 0, mas tudo certo. Ou seja, só que aqui uma coisa era garantida. Você tem um alto investimento, tá? Então você tem aqui, sei lá, um valor aqui, né, para você estar investindo. Por exemplo, eu investi 3 mil reais aqui, investi 10 mil, deu certo. E aqui tive 100 pessoas, tá, que chegaram. Dessas 100 pessoas, sei lá, 20 foram qualificadas. Das 20 qualificadas lá eu tive, sei lá, uma venda. Então uma conversão aí de 1%, tá? O que acontece? Nessa estrutura aqui, muito se rodou, muito funcionou, só que hoje em dia o mercado ele é muito concorrido, o mercado ele é muito acirrado, tá? E o que acontece? Nos Estados Unidos, tá? Uma empresa chamada Winning by Design, que é uma empresa que tem muito cluster, tem muito estrutura do Vale do Silício, beleza? Que tem toda essa estrutura que vem com esse background de lá, desenvolveu essa metodologia chamada arquitetura de receita. E essa arquitetura de receita, ela nos dá um padrão, inclusive aqui está o site deles, se quiser pesquisar e tudo mais, então muito embasamento, muitas empresas, eles têm modelos, tá? Eles têm modelos, para falar de uma forma mais fácil, tá? Modelos para você atuar na sua empresa. Beleza? Esse aqui é o Jaco, um dos fundadores, então, né? Então, o que acontece? O que você tem que se atentar aqui, tá? Que a arquitetura de receita, deixa eu puxar pra cá. A arquitetura de receita, ela vem pra sanar uma dor que acontecia muito nos Estados Unidos. E o que é a principal dor que acontece nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, cara, todo negócio que ele é... Cara, pode ser um negócio pequeno. Eles são muito verticalizados. E o que é um negócio muito verticalizado? Cara, tu vê um churrasquinho de bairro... Porra, existe franquia daquilo. Ele é listado na bolsa. Tu vê um negócio que parece muito simples, o negócio tá listado na bolsa. Ou seja, lá é tudo muito competitivo. Afinal de contas, as melhores pessoas do Brasil vão para lá. As melhores, não todos os melhores, mas a grande maioria vai para lá. Do mundo inteiro vão para lá. Os europeus vão para lá. Enfim, os Estados Unidos é a maior potência, tá? Consecutivamente, o mercado é muito acirrado. E o que acontece? A arquitetura de receita, tá? Ela faz o quê? Ela leva em consideração não somente, por exemplo, isso daqui e acabou, que é que o funil tradicional tinha. A arquitetura de receita, ela leva em consideração toda a jornada. Porque uma grande diferença da arquitetura de receita é que, ao invés de, por exemplo, aqui ser uma venda, igual o funil tradicional, ser uma venda, a arquitetura de receita ela leva aqui como um compromisso. Ou seja, um cliente que compra contigo, exemplo aqui do funil tradicional, o cara comprava, acabou, não aparecia mais. Mas agora, aqui ó, o cara que compra, tu tem que arquitetar o teu negócio a ponto de essa pessoa, ele ter recorrência contigo. Porque o que acontece? O jogo é sempre uma arbitragem de CAC sobre LTV, ou seja, quanto que eu pago para ter um cliente, tá? Quanto que eu pago para ter o cliente, então CAC, e quanto essa pessoa deixa ao longo do tempo, LTV. Ou seja, vamos dar exemplo aqui bem prático. Digamos que eu paguei aqui, ó, tive um cliente nesse funil tradicional aqui, ó. Por exemplo, eu tive um cliente, tá? Tive um cliente aqui. E essa pessoa que comprou 10 mil reais. Ou seja, esse cliente, todo esse investimento que eu fiz me trouxe um cliente no final de todo o funil. Ou seja, o meu CAC aqui, nesse caso, foi 3K, 3 mil reais, beleza? E o meu cliente, ele me deixou de LTV
tá? Basicamente, ao longo do tempo da jornada dele, 10k, beleza? Até aqui você vê que tem um ROI. Tem um ROAS aqui, por exemplo, se a gente for ver um ROAS, cara, um ROAS de 7 mil reais, 7k. Investi 3, botou 10. Só que o que acontece? Ainda aqui, tudo bem. Praticamente a conta fecha, tá? Só que a maioria das pessoas não vendem um ticket, por exemplo, de 10k. A maioria das pessoas vendem, por exemplo, vamos dizer que você seja de um mercado de varejo ou que o seu ticket médio seja abaixo de 10 mil reais. Aqui você já não teria lucro. E a gente sabe que a grande maioria do mercado são pessoas que vendem tickets mais baixos. Então, o que que acontece? Vamos levar em consideração aqui agora que seja, por exemplo, que fosse, sei lá, 1.000 reais aqui. Então, a pessoa teria, se fosse 1.000 reais, então o CAC continuaria sendo, basicamente, o CAC continuaria sendo 3k, porque é o preço de um cliente. O meu LTV, esse cara, me deixou 1k. E o meu ROAS aqui, nesse caso, seria menos 2k, porque eu investi 3, voltou 1k e eu tive menos 2, tá? Só que o que acontece? A arquitetura de receita, pouco importa isso daqui. Pouco importa isso daqui. Porque isso daqui é somente o começo da jornada. Porque uma arquitetura, ela leva em consideração não a primeira compra. Lembra que eu falei? A primeira parte da compra, que onde seria uma venda, seria o quê? Seria agora na arquitetura um compromisso. Um compromisso. Então, o que que acontece? Vamos usar isso aqui na prática, tá? A arquitetura de receita leva em consideração o quê? A parte de onboard que você tem, a parte de expansão e tudo mais desse mesmo cliente, tá? Aí vamos dar exemplo aqui, um exemplo bem prático. Vamos dizer que esse cliente aqui, tá? Ele comprou um produto de 1.000 reais, tá? Porém, esse cara, eu tenho um formato de trabalhar com ele, onde são duas formas. Primeiro que ele pode comprar um produto meu aqui, ó, e vai ficar uma salada de fruta, né? Mas vamos lá. Vamos dizer que esse cara aqui, ó, vou deixar bem claro pra você. Vamos dizer que esse cara aqui, por exemplo, em vez de ele comprar um produto de 1.000 reais, eu pensei na minha arquitetura e esse cara, ele compra, em vez de comprar o meu produto que custa 1.000 reais, ele compra um pacote, aonde nesse pacote aqui que ele compra, eu faço uma oferta onde nesse pacote, eu vou agregar mais produtos e custa 3.000 reais. Ou seja, o meu custo de aquisição aqui, nesse caso aqui que a gente falou, que seria o caso dos 3k investido, CAC 3k, LTV seria, em vez de ser naquele caso que era 1.000, agora já vai ser 3.000 e o meu ROAS vai ser 0. Mas pelo menos eu não tô no prejuízo, entendeu? Então, principalmente para quem vende tickets mais baixos. Então, o que acontece? Isso é um primeiro formato, que você pensa na sua arquitetura, opa, eu posso fazer um formato onde eu tenha esse formato aqui de já ter uma antecipação ou ter um valor agregado maior. Ou até mesmo, esse mesmo cenário aqui hipotético é o 1, cenário hipotético 2, cenário hipotético 3, é o cenário onde o meu CAC continua sendo 3k, aonde, porque tá cada vez mais caro ter um cliente, né? Aonde o meu LTV, ele é o meu LTV que agora, em vez de ser 3k, ele era 1k o meu ticket, né? E o ROAS, então, ele é o ROAS de menos 2. Só que agora, eu trabalho lá na minha expansão. E ao invés de eu fazer esse cara comprar comigo uma vez, esse cara vai comprar comigo no mês 2, no mês 3, no mês 4, no mês 5, no mês 6. Ou seja, vamos dizer que eu aumento esse LTV desse cara aqui para, em vez de ele comprar uma vez comigo, ele compre 3 vezes, vezes 3. Então, vamos dizer que seja aqui, ó, na verdade, em vez de ser 1.000, tá, 1k vezes 3, já é 3.000. E a mesma coisa eu tenho, aí se eu, por exemplo, se eu fazer os caras comprar comigo o ano inteiro, então vai ficar vezes 12, por exemplo, vezes 12, eu já tenho, que vai para 12.000 reais, o meu ROA já fica positivo de 8, 9, 10, 11, 12. Então já fica positivo de 8k. Ou seja, quando eu falo isso daqui, tá? Quando eu digo isso daqui, é porque o funil tradicional que a galera conhece, esse funil, ele não te dá mais margem para você crescer o seu negócio. Porque se dá certo, você lucrou pouco. E se dá errado, você perdeu muito dinheiro. Tá? Aí vamos dar um exemplo muito clássico aqui, tá? Que eu gosto de usar bastante, que é o caso da Smart Fit. Cara, a Smart Fit, se você for parar pra ver, tá? A Smart Fit, cara, ela tem um modelo de negócio onde esses caras cobram R$ 99. Vamos ser bem sinceros, a Smart Fit, não sei se você sabe, mas a Smart Fit, 70% da Smart Fit, se eu não me engano é 70% o último dado que eles revelaram, mas é algo muito astronômico, 70% das pessoas não vão na academia. Ou seja, 70%, a grande maior parte da arquitetura de receita da Smart Fit é para quem não vai na academia. Olha que loucura isso daqui. E por que isso daqui é louco? Porque eles entenderam a arquitetura deles. Porque eles sabem, pô, vamos dar exemplo, né? A estrutura que a Smart Fit tem, a estrutura que eles entregam, cobrar R$ 99 não vale a pena. Eles não têm lucro, se for parar pra ver. Só que o lucro, vamos dar exemplo, só que se eles cobrassem caros, né? Vamos dar exemplo, eles cobrassem caro, aí as pessoas pagam lá
os seus, vamos dizer que pagam seus R$ 300 por mês na academia. Só que se as pessoas pagassem R$ 300, eles sim iam continuar vendendo para quem vai na academia, só que eles iam perder na arquitetura deles a grande sacada que é o negócio da Smart Fit. A Smart Fit não compete, por exemplo, com academias. A arquitetura, eles entregam a academia, aquilo ali é academia, só que a arquitetura de receita deles é uma arquitetura de receita de assinatura. É uma arquitetura de receita, por exemplo, da Netflix. Por quê? O que é a estrutura deles? É R$ 99, é barato, não vale a pena. Só que eles ganham dinheiro com quem não vai. Por quê? Porque é muito difícil você cancelar. O ticket é tão baixo, e a pessoa tem que ir lá e cancelar essa parada, que, cara, se a pessoa for, é mais fácil ela treinar do que cancelar. Então, você entender a parte da arquitetura do seu negócio vai muito além de você entender uma simples campanha de marketing. Porque a Smart Fit, cara, vamos dar exemplo, a Smart Fit, a grande maioria da receita da Smart Fit vai para quem não treina, para quem não vai na academia. E é isso que você precisa entender. Por que que esse funil, então, tradicional, cara, investir em tráfego e tudo mais, não é uma estrutura eficaz? Porque o modelo é falho. Porque se der certo, você ganhou pouco, e se der errado, você perdeu dinheiro. E o que que a Smart Fit, por exemplo, entende por trás? A arquitetura deles, que eles sabem que a pessoa que vem aqui paga pouco. Vou ganhar R$ 99, tá? Mas ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo dessa pessoa que vai estar aqui comigo, ela vai ficar comigo durante muito tempo. Então, durante um ano, por exemplo, 12 vezes 99 dá 1.200. Agora faz 70% da audiência deles dos clientes deles que não vão na academia e não cancelam. A Smart Fit é um exemplo prático de quem domina a arquitetura de receita e, de fato, entende que, por exemplo, é meio contraintuitivo, né? Vender, por exemplo, para quem não vai na academia. Ou até mesmo o próprio McDonald's, né? Porque o McDonald's, por exemplo, o McDonald's ele não ganha dinheiro com hambúrguer. O McDonald's não ganha dinheiro com batata frita. O McDonald's ganha dinheiro com real estate, ou seja, ganha dinheiro com aluguel. Ou seja, eles ganham dinheiro de fato com aluguel. Inclusive, tem até uma cena no filme bem famosa do Ray Kroc, né? Foi não o idealizador, não o fundador do McDonald's, mas foi a pessoa que fez o McDonald's se tornar, né? Quem era. Que ele viu que ele tava vendendo muito, só que tava acontecendo o quê? Tava tendo esse caso aqui que a gente falou, ó, tava tendo o quê? Prejuízo. Até que um dia eles chegaram e falaram, pô, por que que o franqueado acaba comprando essa parada e ele tem o próprio espaço? Vamos botar dentro do franqueado, ele alugar o espaço da gente. A gente compra e ele aluga pra gente. Por quê? Porque ele ganha todos os meses, independente de quanto a pessoa vai vender. Tá? Então eles vão ganhar lá, mas também vão ganhar na parada. Então, a arquitetura de receita, cara, é algo que as grandes empresas dos Estados Unidos já fazem, tá? E é algo que é indispensável as empresas no Brasil começarem a fazer em 2026, tá? Esse é uma parada que vai estar muito à tona, com certeza, cada vez mais pessoas vão se atentarem para isso. E se você quiser saber mais, basta você ir lá no Instagram, provavelmente vai ter aqui, me seguir lá que eu vivo falando sobre isso. E também me diz o que você acha aqui desse vídeo, deixa seu comentário para eu saber se eu faço mais vídeos desse, que parece uma aula, parece que é um vídeo para poucos, mas que ensina de verdade, né? E para eu saber o que você achou. Fechou? Tamo junto.